fácil, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Quero te convidar a fechar seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Senhor, o Senhor conhece os corações das pessoas que aqui estão, meu Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. Derrama, Senhor, a Tua glória nesse lugar. Precisamos, Senhor, sentir a Tua presença. Precisamos, Senhor, ser tocados, impactados pelo poder da Tua palavra, do Teu Espírito, Deus. Senhor, que o Teu agir, Senhor, possa transformar, possa nos moldar, possa, Senhor, nos colocar, Senhor, no centro da Tua vontade. Perdoa a nossa maneira de ser, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor olha para nós como um Pai amoroso, um Pai que sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda a entender o Seu querer, ó Deus. Nos ajuda a Te conhecer melhor, ó Deus. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua glória nesse lugar, para que quando Jesus voltar, estejamos prontos, Senhor, para morar na glória, exaltar o Teu nome, dizer que o Senhor é santo. Santo, santo, santo. Deus, receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, a nossa salva de palmas. Sabor santo, Senhor. Tu és digno do louvor. Em nome de Jesus, Senhor, se faça presente nesse lugar. Em nome de Jesus.
obrigado, Senhor, por sermos escolhidos para estarmos aqui nessa noite. Senhor, que a Tua palavra venha nos alimentar, que a Tua palavra venha matar a nossa sede, Senhor. Desce, Senhor, como fogo, desce, Senhor, como água viva, vem, Senhor, como um vento impetuoso, mas que o Senhor esteja, permaneça nesse lugar, pois já sentimos a Tua presença, Deus. Permaneça conosco, manifesta a Tua glória, derrama a Tua unção, Senhor, sobre o pregador essa noite, para que possamos sair daqui, Senhor, impactados, transformados, Senhor, moldados, renovados pela Tua palavra. Receba mais uma vez, Senhor, uma salva de palmas. Tu és santo, Tu és digno de honra, de louvor, de glória. Permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Construí profeta nas nações. Então disse eu ao Senhor Deus: eis que não sei falar, porque não posso ter um passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás. Na Bíblia, Deus escolheu Moisés, né? Isaías e Jeremias, foram grandes homens do Senhor. Moisés tinha um problema, a fala, ele era meio gago. Isaías tinha um lábio impuro, Jeremias era uma criança. E todos eles foram grandes homens diante de Deus, foram usados por Deus. A gente coloca nossas limitações na frente do Senhor. E a gente tem que colocar nossas limitações na mão do Senhor, é que é onde Ele vai trabalhar. Deixa a sua limitação de lado e se esforce no Senhor, que Ele vai te usar. Às vezes uma simples palavra que sai da sua boca pode mudar a vida de alguém. Amém? Você está chamando o Douglas para a gente estar tirando os dízimos e as ofertas? Amém, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu queria só deixar um versículo para todos meditar, um texto, na verdade, que é referente ao dízimo. Diz assim, irmãos: dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma parte de tudo aquilo que Deus derrama em nossas vidas. O dinheiro não é uma coisa má, irmãos, é neutra. Ou seja, com ele podemos fazer coisas boas ou más. Se não amamos o dinheiro, certamente não amamos a Deus. Assim, como somos capazes de entregar para Deus parte do nosso dinheiro, estamos confiando nele. O que eu queria deixar para vocês, irmãos? Nesse mês, confia no Senhor, irmãos. Entrega seu dízimo, entrega sua oferta, que eu tenho certeza que Ele vai fazer maravilhas na vida de cada um aqui. Eu vou estar orando aqui, irmãos. Quem trouxe seu dízimo pode estar entregando aqui, tá bom? Mas do jeito que você está, irmão, estende a mão. Esteja orando também conosco, amém? Pai maravilhoso, Senhor, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais esse mês, Senhor, que se começa, Pai. Pai, queremos, Senhor, entregar esse mês de outubro, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja nos direcionando, Pai, que o Senhor esteja nos guiando, Pai, da melhor forma, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que esse mês, Senhor, a gente possa ver, Senhor, a Sua mão, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também, Pai, que o Senhor esteja, Pai, dando discernimento para cada sacerdote aqui representado na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós, como igreja, nós te pedimos, Senhor, consagra, Senhor, todo o dinheiro que entrou aqui, Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? O pastor Marcos está hoje, está na cidade de Ataizinho ministrando a palavra.
Hoje vai estar o irmão Leonardo ministrando a palavra do Senhor. Léo, queria que você estendesse sua mão para a gente estar apresentando ele na vida do Senhor, para que Deus derrame ainda mais o poder sobre a vida dele. Amém? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, te apresentamos a vida do Léo, Pai. Derrama, Pai, o seu poder sem medida na vida dele, Pai. Abençoa ele, Pai, com conhecimento do Senhor, Pai, para que ele possa explicar, Pai, a tua palavra, Pai, para que a gente venha aprender, Pai, da maneira sobrenatural, Pai, os teus caminhos, Pai. Usa ele grandemente, Pai, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Antes de iniciar a palavra, gostaria de dar um recado. Avisamos nos últimos cultos sobre a questão da cantina missionária, que a Rafa estará fazendo uns bolos bem abençoados. Eu não vou lembrar os sabores de todos, mas são bolos bem interessantes, bolos bem bons mesmo, e no valor de R$5 no dia 18, né? Então, os irmãos que tiverem interesse, esteja procurando a Rafa para mais informações, para sabores, que a Rafa está aqui nesse cantinho, amém? E aí, Deus abençoe a vida dos irmãos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Amém? Irmãos, eu creio que todos que estamos aqui por um motivo, certo? Hoje é domingo, final de semana. Creio que muitos não trabalharam hoje, ou os que trabalharam hoje também, indiferente. Geralmente, final de semana é um dia que a gente tira para descansar, mas nós escolhemos estar aqui, na casa de Deus, aprendendo mais sobre Ele. Amém? E como o André disse, o pastor hoje não está aqui, e foi ministrar a palavra de Deus e abençoar a igreja de Jataizinho. E hoje eu fiquei incumbido dessa missão, então, de estar trazendo uma palavra para os irmãos. E eu preparei algo especial para vocês. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida de vocês, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, no capítulo 9. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas 9, a partir do versículo 18. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem que eu sou? Que as multidões falam que eu sou? Respondeu eles: João Batista. Mas outros dizem Elias. E outros dizem também que ressurgiu algum dos profetas antigos. Jesus vira para eles e fala: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é sobre ele trazendo a identidade de Jesus. Vemos que a pergunta que não quer calar é: quem é Jesus? Quem é Jesus nos dias de hoje? Amém? Será que Jesus é somente um personagem histórico? Alguém que viveu no passado, morreu e ficou registrado na história? Será que Jesus é só o homem que inspirou o filme Paixão de Cristo? Será que Jesus era um guru, um sábio, um filósofo? E por isso os ensinamentos dele
estão aí até hoje. Afinal, quem é Jesus? Muitos, hoje em dia, não sabem quem é Jesus. Isso não é algo novo. A gente acabou de ler um texto aqui, onde Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que é profeta, alguns dizem que é Elias, que é João Batista. As pessoas não sabiam quem era Jesus. Jesus estando fisicamente presente no meio deles. Eles não sabiam quem era Jesus, a verdadeira identidade de Jesus. Mas afinal, irmãos, qual é a importância de nós conhecermos a Jesus, o verdadeiro Jesus? Nós precisamos, irmão, conhecer a verdadeira identidade de Jesus, porque o Jesus guru, o Jesus filósofo, não vai mudar a nossa vida. Amém? Mas o Jesus, que é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, irmãos, esse sim pode mudar as nossas histórias. Igual foi cantado aqui essa noite. Estás aqui operando milagres. Amém? Esse Deus, ele pode mudar histórias, pode transformar histórias e pode operar milagres. Eu queria que 1 João 3,8, se os irmãos puderem abrir. Mas senão vai ser projetado aqui na tela. Deus, ele tem esse poder de transformar histórias. A Bíblia vai falar em 1 João 3,8 que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? Então o diabo, ele pode muitas vezes ter deitado e rolado na nossa vida, antes de nós conhecermos a esse Jesus que eu estou falando essa noite. Mas ele veio, ele se fez conhecido, e ele é o Jesus, ele é o Filho de Deus que se revelou para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar também uma experiência que me veio à cabeça e que faz uma analogia com essa questão. Deus, ele sempre quis se relacionar com a gente, a sua criação. Amém? E eu lembro que antes de eu ser cristão, eu tinha uma certa resistência com um tipo de coisa que acontecia. Eu sempre via, por exemplo, acontecer algum desastre natural e já vinha algum crente falando, olha, o mundo está acabando e tudo mais, Jesus vai voltar, vocês vão para o inferno e tal. E aí, eu não... É verdade, irmãos, que na Bíblia está escrito que haveriam coisas que antecederiam a volta de Jesus. E muitas dessas coisas estão relacionadas a desastres. É verdade. Antes de Jesus voltar, haverá coisas desastrosas que acontecerá com a terra. Porém, eu não achava isso interessante, esse modo de dizer das pessoas, e eu tinha uma resistência quando eu não era crente, porque eu não via Jesus dessa forma. Porque eles, na cabeça de muitas pessoas, quando recebiam essa palavra, é que Jesus, que Deus, era um Deus mau, um Deus que só estava esperando a gente errar para tacar um raio na nossa cabeça. E não é assim. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer a nossa morte, para morrer em nosso lugar. Esse Deus é um Deus de amor, esse Deus não é um Deus que está esperando para nos destruir. Ao contrário, a palavra vai dizer que o desejo de Deus é que todo mundo se salve. Deus não criou o inferno para ninguém de nós. Deus criou o inferno para os anjos que decaíram lá do céu. Amém? Então o desejo de Deus é que todos se salvem. Para isso ele entregou o Filho dele. Então, eu tenho uma visão de Deus, que é a visão que a Bíblia fala, que Deus é um Deus de amor. E Deus, ele é um Deus de justiça também. Então acontece que se nós não se apegarmos a esse amor, se a gente desprezar esse amor, se a gente desprezar o sacrifício de Jesus na cruz, realmente nós iremos ter que prestar contas. A Bíblia vai falar que um dia estaremos no tribunal de Deus, na frente do trono de Deus, e a gente terá que prestar contas. Amém, irmãos? Mas eu tinha uma resistência com isso. Por quê? Porque Deus, ele busca um relacionamento com o ser humano. E vocês já viram aqueles jornais que falam sobre
aquele marido e mulher, e a esposa não larga do marido, porque o marido é nervoso, vai bater na mulher muitas vezes. Então esse é um relacionamento de medo, esse é um relacionamento abusivo. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha amor para ele. Quando Jesus nos ensina a orar, ele ensina a orar Pai Nosso. Pai Nosso. Um pai não quer o mal do filho. Amém? Então, Deus não é esse Deus mau que o pessoal pinta. Deus é um Deus bom, que nos ama e quer nos salvar. E a palavra de Deus vai dizer em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor, que o perfeito amor, lança fora todo medo. Então, irmãos, nós não temos que ficar num relacionamento abusivo. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que nós estejamos nos relacionando com Ele, mas por amor a Ele, por amor ao que Jesus fez por nós. Amém? Agora eu queria também ler Mateus 25. Do versículo 1 em diante, Mateus 25, Evangelho de Mateus. A palavra do Senhor vai dizer assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte para nós. Ide antes e vede de comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, irmãos? Até aqui. Então nós vemos pessoas que estavam, essas virgens, toda essa parábola, que vai fazer uma analogia, vai falar do noivo. O noivo é Jesus. E ele espera vir buscar a sua noiva, que é a igreja. E a igreja, como se metade da igreja tivesse se preparado, e a outra metade não. E no final, quem se preparou foi com o noivo. E quem não se preparou, ficou. E quando questionou, quando foi falar com o noivo falou um negócio que, sinceramente, é muito difícil de ouvir, é muito duro de se ouvir. Não vos conheço. Então essas pessoas não conheciam a Jesus. Hoje é esse o tema que eu quero trazer aqui. Quem é Jesus? Então, eles não conheciam quem era Jesus. E Jesus também não conhecia. Porque como você se relaciona com uma pessoa sem você conhecer? Agora eu gostaria de perguntar para vocês, quem que é solteiro aqui e aceitaria casar com alguém que não conhece? Ninguém. Ninguém quer casar. Só em uns países aí que faz casamento arranjado assim, mesmo assim as pessoas não gostam, é porque é da cultura. Mas se for para escolher, ninguém quer casar com alguém que não conhece. E Jesus também é assim. Jesus ele não quer se relacionar com quem não busca conhecer Ele e não o conhece. Amém? Mas Ele quer que as pessoas passem a conhecer. Amém? Então, da mesma forma, é isso que Jesus quer. Que a gente conheça Ele. 1 Samuel 3 em diante.
versículo 1 em diante, na verdade, é capítulo 3, versículo 1 em diante, 1 Samuel. A palavra do Senhor vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli, que era o sacerdote, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel uma terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai-te deitar. E se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel ao lugar que se deitou. Então veio o Senhor e ali o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Aqui nós vemos a história de Samuel, chamado ali, que Deus fala com Samuel, né? E contextualizando um pouco a história, Samuel ele é filho de Ana. E Ana era uma mulher que não poderia ter filhos. E uma vez que Ana está no templo de Deus, ela ora incessantemente, com o coração quebrantado, e pede um filho, varão, para Deus. E fala: Deus, se tu me der esse filho, eu entregarei ele de volta para ti. E Deus, ele atende a oração de Ana e concede o filho. E seu filho chama Samuel. Então, depois que seu filho já está um pouquinho crescido, ela cumpre o que ela tinha combinado com Deus. E ela entrega Samuel para ser aprendiz no templo, para ser servo no templo. E nesse templo tem o sacerdote Eli e os seus filhos. E o sacerdote já era velho, e os seus filhos desprezavam a Deus. Seus filhos não seguiam a Deus. Amém? Faziam coisas feias aos olhos de Deus. Manchava o templo naquela cidade. Manchava a imagem do templo naquela cidade. Mas Samuel, ele entrou ali como um aprendiz e estava absorvendo somente coisas boas. Samuel, ele era um jovem bem aplicado no templo. E mesmo servindo ali no templo, ele não conhecia o Senhor. E o que eu aprendo com isso? Que a gente pode fazer a obra de Deus sem Deus. Só que não dá efeito, irmãos. Esses filhos de Eli estavam fazendo a obra de Deus. Do jeito relaxado, do jeito que eles achavam que era para fazer. E eles colheram o que eles plantou. Amém? Então dá para você fazer a obra de Deus sem Deus, mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente esteja um ministério maravilhoso. E depois desse chamado que foi lido aqui, grandes obras Samuel operou no poder de Deus. Amém? Então eu aprendo também que nós devemos estar sensitivos à voz de Deus. Porque Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Mas por que ele não ouviu? Por que os filhos de Eli não ouviu?
Eu aprendo também que muitas vezes nós temos que buscar a Deus não só com palavras, mas com atitudes. E as atitudes de Eli, as atitudes dos filhos de Eli, fizeram que eles fossem reprovados com Deus. Deus ele se atentou a Samuel, que estava ali naquele meio, mas estava com um interesse genuíno de conhecer a Jesus. Estava com um desejo genuíno de conhecer a Deus. Então, com essa atitude, Deus deseja se revelar para Samuel. Então o chama, Samuel, Samuel. Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Então ele vai e acha que é o Eli que está chamando ele. E como ele era servo no templo, então ele vai lá no Eli, está precisando de alguma coisa? Você me chamou? Não. Isso se repete 3 vezes. E na terceira vez, então Eli fala, se não é eu que estou chamando, só pode ser Deus. Então ele passa o ensinamento para Samuel. Fala, olha, volta lá. Se chamar de novo, fala, eis-me aqui, fala que o seu servo ouve. E é isso que acontece. Deus chama ele. Então ele fala, eis-me aqui, fala que o seu servo ouve. Então Deus fala com ele e a partir daí, Samuel arrebentou. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Segunda Pedro, no versículo 1 e 2, no capítulo 1, vai dizer assim: Simão Pedro, essa é uma saudação que ele começa aqui no livro de 1 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Mais um enfoque aqui para nós buscarmos conhecer a Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. E também no mesmo livro, só que mais para frente, no capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Irmãos, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, de Deus, para que a gente possa saber a verdadeira identidade de Deus. Deus, Ele não é um Deus, igual eu falei no começo, não é um guru, não é um filósofo. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que muda histórias, que traz cura, que traz libertação para nossas vidas. Amém? E em Hebreus 3,15, a palavra de Deus vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Deus, Ele quer falar com cada um de nós essa noite, igual falou com Samuel. Mas será que nosso coração não está endurecido? Não será que a gente está tendo a visão que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tinha antes de Deus, que Ele é um Deus que está só esperando a gente errar para poder tacar um raio na nossa cabeça? Ou será que a gente conheceu esse Deus? Ou será que a gente sabe que esse Deus é um Deus de amor? Amém? Como foi dito lá o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Apocalipse 3:20. A palavra do Senhor vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele quer entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, entrar na nossa história e habitar. Cear é um momento onde a gente se reúne, se faz uma refeição, se estende uma mesa. E isso é para quem é íntimo. Não vai qualquer um na nossa casa, sim, ainda que nós receberemos, mas geralmente as pessoas que vão lá é íntimos. Jesus, ele quer ser íntimo conosco. Jesus, ele quer ter uma intimidade conosco, um relacionamento conosco. Amém? Então eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, a gente possa fazer essa oração. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Que a gente possa mudar a nossa perspectiva, a nossa visão de quem que Deus é. Pois Deus é um Deus bom, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Então oremos, irmãos. Deus, ele